Galera, então vamos lá. Para esse primeiro exemplo, eu peguei os dois casos mais comuns, né, que você pode aí, vai com certeza se deparar quando você for fazer alguma questão, seja assim, de vestibular ou da apostila que você usa para estudar. Que é o seguinte, eu tenho dois corpos se deslocando numa mesma direção, porém eles podem estar ou no mesmo sentido ou em sentidos opostos. E vamos ver com esse exemplo aqui essas duas opções de questão, né? Assim, essas duas opções de situação. Então vamos lá. Eu tenho aqui um chevetinho indo para a direita, né? E ele está a uma distância d de um pneu dos Velozes e Furiosos que está aí indo para a esquerda e eles vão colidir em algum momento. E quando é que vai ser o momento da colisão? O momento da colisão vai ser exatamente quando essa distância d entre eles for totalmente consumida ou for totalmente percorrida nesse tempo TE. Ah, calma, olha que interessante. Mas aí eu quero que você repare em uma coisa. Nesse caso, tanto o chevette como o pneu, eles são parcialmente responsáveis pelo encontro. Como assim? Porque o chevette ele tem uma velocidade de módulo não nulo, tal como o pneu. Ah, Cauã. Então, o chevette ele não vai precisar percorrer D, nem o pneu vai precisar percorrer D para eles se encontrarem. Exatamente. Mas aí, quando a gente entra em movimento relativo, a gente tem que adotar um referencial. E o que acontece quando a gente adota um referencial? Bom, nesse caso aqui eu quero a velocidade do chevetinho em relação ao pneu. Perceba que no desenho eu não representei que o meu pneu estava veloz e furioso. Por quê? Porque o meu pneu é o meu referencial. Como assim, Cauã? Porque o meu pneu vai ser o meu referencial, eu tenho que torná-lo em um estado inercial de repouso para melhor analisar esse meu novo sistema. Ah, Cauã, tô entendendo. Mas aí, peraí, deixa eu te dizer uma coisa, Cauã. Tu não deixou esse pneu com velocidade zero? Deixei. Então, o Chevette ele vai ser totalmente responsável por percorrer essa distância D, não é verdade? É verdade, meu querido, minha querida. Então, isso significa que o Chevetinho, nesse momento, vai ser totalmente responsável pelo encontro com o pneu. Ah, mas peraí, calma. Como é que eu sei essa nova velocidade aqui, que é o x da questão, né? O meu v da questão? É muito simples. É o seguinte: independente do meu referencial, essa distância d vai ter que ser percorrida em um instante t, que no caso aqui eu representei por te, né, que é o tempo de encontro. Isso, calma. Então, o que é que eu vou fazer? É o seguinte: eu tenho duas alternativas de provar a relação velocidade do chevette em relação ao pneu. É a velocidade do chevette em relação à estrada, ao chão, mais a velocidade do pneu em relação à estrada, ao chão, a um observador externo. De duas maneiras, né? Eu posso comprovar isso. Partindo de um caminho vetorial e partindo da função horária. Eu vou te mostrar primeiro partindo da função horária. Função horária, calma. Tu não lembra não? Deixa eu te lembrar aqui, ó. S final vai ser o S inicial do corpo, ou seja, a posição do corpo, né? Mais a velocidade desse corpo vezes o tempo percorrido, né? O tempo decorrido, melhor dizendo. Ah, calma, eu lembro sim, o pessoal chama aí de sorvete. Isso, meu querido. Mas aqui a gente não decora nome de fórmula, não. A gente entende a fórmula e aplica. Ah, beleza, calma, desculpa. Então vamos lá. Para o encontro acontecer, o que é que eu tenho que afirmar, né, na minha construção matemática? Eu tenho que afirmar que o meu S final do chevetinho tem que ser igual ao S final do meu pneu. Ah, calma, estou entendendo. Então vamos lá. S inicial do chevetinho mais a velocidade, né? Opa, representei aqui por um V estranho. A velocidade do meu chevetinho vezes o tempo de encontro tem que ser igual ao S inicial do pneuzinho mais a velocidade do pneuzinho vezes o tempo de encontro. Calma, então vou começar a atacar a informação aqui, eu vou resolver. Calma, a gente tem que ter alguns cuidados primeiro, antes de partir, né? Antes de atacar essa equação. Como assim?
Primeiro, qual é o meu referencial mesmo? Nesse caso, é o pneu. Então, eu vou fazer um negócio para nos ajudar. Eu vou traçar um eixo aqui, ó, paralelo à minha estradinha, né, que é aonde está acontecendo todos os movimentos do meu exemplo. Calma, tô entendendo. Eu vou chamar esse eixo aqui de eixo X, né? Para os íntimos, X. Então, olha que legal. Eu vou adotar onde o meu pneuzinho tá, como se fosse o zero. Calma, tô entendendo. E onde o carro tá inicialmente como sendo D. Para o meu referencial, quem vai ter velocidade positiva é quem está se deslocando, ó. Repare, da direita para a esquerda. Ou seja, quem estiver se deslocando da esquerda para a direita vai ter velocidade negativa. Quem estiver aqui no lugar do pneu, eu vou ter que adotar o meu S0 sendo 0 metros. E quem tiver depois disso, eu vou adotar o número da posição. No caso aqui, o carro, o S0 dele vai ser D. Lembra que eu acabei de falar que quem estiver se movendo da esquerda para a direita vai ter velocidade negativa? Então, a intensidade, né, o númerozinho que eu extraí desse vetor aqui, ele vai ter intensidade, né, assim, convencionalmente negativa. Calma, estou entendendo. Então, vamos lá. S0 do meu carrinho, você acabou de dizer que vai ser D, mais a velocidade do meu carrinho, mais menos, né? Que vai ser convencionalmente negativa. Então, vai ser menos VC vezes T, igual a S0 do pneu, a gente acabou de ver, que é 0, né? 0 metros. Vai ficar tudo isso igual à velocidade do pneu vezes o tempo de encontro. Agora é o seguinte, eu quero que você passe esse termo aqui para o outro membro da equação. Eu passo, calma, não tem problema. Então, vamos ficar com D é igual a VP vezes T mais VC vezes T. Olha só que legal. D vai ser igual a T, posso botar em evidência esse Tzinho, VP mais VC. Olha que impressionante, calma. Passa esse T dividindo. D sobre T vai ser VP mais VC. Cauã, eu estou tentando lembrar o que tu disse ali em relação a esse D e o TE. Lembra que eu disse no começo da minha explicação que essa distância D vai sempre ser percorrida dado esse tempo TE, que é o tempo do encontro? Beleza, Cauã. Mas aí o meu pneu está parado, né? Show! Então, eu acabei de descobrir que a velocidade do carro em relação ao pneu vai ser essa, para que a distância D seja percorrida no tempo lá que eu chamei de TE. Nossa, calma, isso foi demais. Eu sei, cara, a física é linda. Mas eu te prometi que ia mostrar o jeito vetorial. E eu vou te mostrar aqui o jeito vetorial de fazer isso. Deixa eu só apagar aqui. Pronto, já desenhei aqui o meu esqueminha. E aí eu representei o carrinho e o pneu por um ponto, né? Para facilitar aqui a nossa explicação, não ficar tão poluída a imagem. Beleza, calma. Então vamos lá. Eu quero o que mesmo? Eu quero que o meu pneu esteja em repouso. Por que mesmo? Porque eu adotei ele como meu referencial. Então é o seguinte, para que ele esteja em repouso, a velocidade resultante, né, como eu vou mexer aqui com o vetor, vai ter que ser zero. Mas como é que eu faço isso? Eu posso somar ao pneu um vetor menos VP. Show, Cauã, tô entendendo, né? O vetor, eu pego, boto uma multiplicaçãozinha ali por menos 1, ele vai estar na mesma direção, só que agora no sentido oposto. Então, ele vai anular, né? Menos VP, quando somado com VP, vai dar zero, né? Perfeito, cara. Vai dar um vetor nulo. Só que aí, para o meu sistema não ficar assim, sem nexo físico, eu posso fazer a mesma coisa com o carro. Na verdade, eu tenho que fazer isso. Então, eu vou somar aqui a velocidade do meu carrinho, o vetor menos VP. Nossa, calma, que interessante. Então, a gente acabou de ficar com essa situação. Ó. O carrinho ele vai estar com a velocidade, olha que legal, VC menos VP. E o meu pneu vai estar com a velocidade nula. Cauã, mas não deu o sinal de mais que tinha dado antes.
Calma, a gente está num contexto vetorial, né? A gente tem que agora saber o módulo do vetor resultante, o valor do vetor resultante, respeitando a minha convençãozinha. Que convenção? O deslocamento aqui, esse eixozinho x. Ah, calma, tô entendendo. Então vamos lá. Menos o módulo desse meu vetorzinho. Só que esse cara aqui, ele tá indo para cá, né? O que é que a gente disse na nossa convenção? Quem está indo da esquerda para a direita possui convencionalmente o sinal positivo. Positivo? Não, cara, é negativo. Lembra que positivo é da direita para a esquerda. Quem está se movendo da esquerda para a direita tem sinal o quê? Negativo. Ah, calma, não tô entendendo. Essa é a nossa convenção, né? É, exatamente. Então, eu vou ter menos VP. Ah, que interessante, né? Calma, é muito interessante. Então, vamos lá. VC menos com menos, mais VP. Olha aí, a gente chegou no mesmo resultado, né? Que é a velocidade relativa do carro em relação ao pneu. Sensacional. Mas aí, calma, tu tá escondendo coisa de mim. Que é isso, cara? Tu não. O que é que tu quer de mim? Tu me disse, tu me prometeu que ia mostrar um caso aí em que os corpos estão se movendo no mesmo sentido e na mesma direção. Tá, não tem problema nenhum. A gente pode adotar o seguinte: ao invés do pneu tá querendo aí bater com o carro, ele tá querendo se afastar do carro, só que aí o carro tá perseguindo ele. Então vai ficar uma coisa mais ou menos assim. Eu vou ter o meu carrinho com uma velocidade VC e o meu pneuzinho aqui correndo pela Washington Soares, né? Se alguém não é de Fortaleza, tá assistindo esse vídeo, o Washington Soares é uma avenida zona que nós temos aqui. Então o pneu ele vai estar com velocidade agora VP e eles estão separados aí por uma distância que eu vou chamar de D, novamente D, o retorno, né? D, o retorno. Então, calma, peraí, vamos lá. Agora o P, o pneu, está querendo se afastar do C, que é o carro. Então o carro ele vai estar meio que atrapalhando o afastamento do pneu. Tipo assim, o pneu ele tá aqui indo, só que ele quer se afastar do carro. Mas o carro, ó, ele tá brigando aí, ele tá querendo se aproximar enquanto o pneu tá querendo se afastar. Então, o que é que a gente faz? S final, eu vou admitir que eles vão se encontrar, né? Fazer a mesma proposição, né? Do caso anterior, que é eles vão se encontrar. Eu estou afirmando, eu tenho certeza, né? Eu tenho uma máquina aí do tempo, eu fui no tempo futuro e eu vi que eles de fato vão se encontrar. Ah, Cauã, entendi. Então, vamos lá. S final do carrinho tem que ser igual a S final do pneuzinho. Então, vamos lá. O S inicial do carrinho mais a velocidade do carro vezes o tempo de encontro tem que ser igual ao S inicial do pneu mais a velocidade do pneu vezes o tempo. Ei, peraí, como é que eu vou adotar aquele meu eixo de deslocamento? Peraí, o pneu está se movendo da esquerda para a direita, então quem estiver nesse sentido vai receber o sinal positivo. Quem estiver no sentido contrário, sinal negativo. Ah, calma, show de bola. Mas espera aí, o carro agora está se movendo no mesmo sentido. Então, a gente vai manter o sinal positivo. Vou assumir que o S inicial do P é justamente a distância, né? Pelo aquele mesmo joguinho que a gente fez da outra vez, né? Tudo questão de referencial. Então, agora vai ficar 0 mais VC vezes T igual a D mais VP vezes T. Olha que legal, eu passo isso daqui para o outro lado, vai ficar então VC menos VP, tudo isso multiplicado pelo T igual a D. Agora, vou fazer a mesma coisa, vou passar o T dividindo, então vai ficar VC menos VP é igual a D sobre T. Olha que coisa incrível. Cauã, eu estou observando um negócio aqui. A velocidade, assim, né? Teoricamente, era para dar positivo, né? Esse conjunto aqui, essa expressão aqui. Perfeito, cara. Mas por que você chegou a essa conclusão? Ah, eu vou te explicar, porque eu sou muito inteligente. Então vamos lá, me explique.
É porque tu disse que no final eles vão se encontrar. Exatamente. Se eles vão se encontrar, um só pode estar avançando, né, brigando com o outro, exatamente. Ou seja, todos vão se encontrar em algum ponto aqui da esquerda para a direita. Ou seja, não teria como a velocidade ser negativa, porque senão isso significaria que eles estariam se afastando. Perfeito, 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 perfeito. E é isso mesmo. E aí eu acho que, como você já entendeu a malemolência, né, do, do Chacabum, você não vai precisar que eu faça a demonstração vetorial. Eu posso deixar para outro vídeo, né? Mas segue aquela mesma lógica, né? Tudo convenção. Tudo convenção. Então, beleza. Agora, a gente já compreendeu todos os casos, né? Assim, de encontro e por que, que a gente soma ou por que, que a gente subtrai as velocidades para encontrar uma velocidade relativa. Exatamente. Então agora a gente já está capacitado para ir para o segundo exemplo, que é o seguinte: eu tenho um chevetinho indo aqui em uma avenida e eu tenho um BYD descendo uma avenida. E aí, né, dependendo aí das velocidades, eles podem ou não se chocar aqui no centro do cruzamento. Nossa, cara, então eu chamei esse exemplo aqui, exemplo do cruzamento, perfeito. Agora é o seguinte, vem a pergunta, né? Velocidade do Chevette em relação ao BYD. É o seguinte, você concorda comigo que tomar o BID como meu referencial significa, né, a gente já viu, deixar ele com velocidade nula. Né? A gente vai deixar ele no estado inercial de repouso. Perfeito, Calma. Só que aí eu estou vendo aqui que inicialmente, né, o Chevette ele só tem velocidade aqui no eixo X, né, como se fosse aqui o meu eixo X. Ele não tem velocidade aí, componente vetorial no eixo Y. Então, se ele for responsável totalmente pelo encontro com o BYD, como é que ele vai para cima? E é exatamente isso que vai levar a gente a concluir que na velocidade relativa do Chevette ao BYD, ele vai ter uma componente aqui, ó, para cima, mantendo também a sua componente vetorial da velocidade na horizontal, fazendo com que, ó, se a gente fizer um joguinho aqui de vetores, ó, a velocidade de A, não, perdão, velocidade do chavetinho, mais essa velocidade aqui que eu estou adicionando, né, que seria, aí no caso, menos a velocidade do BYD, né, visto que o BYD está com o vetor da velocidade na direção vertical, mas no sentido para baixo, e o carro quer se aproximar do BYD que está acima dele. Então a gente vai adicionar uma multiplicação por menos 1 a esse vetor, menos VB, o que vai fazer com que o sentido dele troque. Ah, calma, estou entendendo aí a parada. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai mandar um Pitágoras, né? Um Pitágoras. Olha aqui que interessante. Então, essa vai ser a minha velocidade do Chevette em relação ao BYD. Não se esqueça de botar o sinal de vetor. Calma, perdão, cara, eu esqueci. Como aqui é um triângulo de 90 graus, a gente pode mandar o Pitágoras, né? Então, vamos lá. VC ao quadrado, eu estou falando aqui do módulo, mais VB ao quadrado, vai ser igual a VC ao quadrado em relação ao BYD. Nossa, calma, que interessante. Exatamente, cara. Então, se a gente quiser calcular aí um tempo de aproximação, a gente vai ter que usar a raiz quadrada disso daqui, né? E isso, se a gente passar aí esse quadrado para o outro lado, a gente vai ter que VC em relação ao BYD vai ser a raiz, né, de VC ao quadrado mais VB ao quadrado. Só que é o seguinte, né? A gente sabe que algebricamente isso teria duas soluções, né? Uma solução aí
positiva e uma solução negativa. Cauã, o que é que vai determinar se isso aí é positivo ou negativo? Como eu estou falando de uma convenção em que ele está se aproximando nesse sentido, ou seja, para cima e para a direita, para o meu vetor, eu vou adotar aqui a convenção positiva. Perfeito. Mas aí lembra que sempre tem o joguinho de referencial e convenção. Perfeito, Cauã. Aqui eu reparei que Cauã, tu começou mostrando a demonstração, né, a dedução aí, vetorial. Agora eu vou te mostrar como é que a gente faria pela função horária. É o seguinte, cara. Para percorrer essa distância D, né, entre o Chevetinho e o BYD, eu teria que percorrer uma distância dx na horizontal e uma distância aqui, ó, dy na vertical. Ah, calma, então, na verdade, ó, esse d ao quadrado vai ser igual a dx ao quadrado mais dy ao quadrado. Perfeito, meu garoto. Então, essa distância ela vai ter que ser percorrida no tempo de encontro, né, desses caras, aquela mesma ideia dos dois exemplos anteriores. Perfeito. Como eles estão querendo aí se encontrar, dividindo os dois lados da equação por tempo de encontro ao quadrado. Cara, por que tempo de encontro ao quadrado? Calma, não entendi. Tu tá aplicando aquela propriedade, né? A sobre B ao quadrado é igual a o quadrado de A sobre B. Exatamente, calma. Ah, então tu quer fazer aparecer aí φ ao quadrado. Perfeito. Velocidade ao quadrado vai ser a velocidade em x ao quadrado mais a velocidade em y ao quadrado. Só que é o seguinte, a velocidade em x ao quadrado é justamente a velocidade do Chevette, né? Visto que somente ele se move na horizontal. Então vai ficar a velocidade ao quadrado relativa do Chevetinho ao BYD vai ser a velocidade do Chevetinho ao quadrado mais a velocidade do BYD ao quadrado, visto que somente ele se move aí na vertical. Perfeito. Nas duas situações, né, assim, tanto indo por um jeito vetorial como um jeito escalar, a gente chegou à mesma conclusão. Então, galera, vamos aqui para o terceiro exemplo. A gente tem aqui uma pista, né? Nossa, calma, que doideira. Pois é, calma, não é tão doideira assim, não. A gente tem duas pistas, né? Duas faixas, uma maior que a outra, e a gente tem aqui, ó, dois ciclistas que vão competir. Se eles vão competir, eles vão ir numa corrida. Se eles vão ir numa corrida, eles vão sair em uma largada, ou seja, eles vão sair ao mesmo tempo. Só que aí tem um detalhezinho. Eles também vão chegar ao mesmo tempo. Calma, por quê? Porque eu quis, certo? E aí, outro detalhe. Eles vão estar em movimento retilíneo uniforme, ou seja, não vai ter a aceleração. As velocidades, elas vão ser constantes, certo? Tanto para o ciclista 1 quanto para o ciclista 2. E aí a gente quer encontrar uma relação aí entre ômega 1 e ômega 2. Cauã, o que é ômega 1 e ômega 2? Ômega 1 e ômega 2 é em quanto tempo eu percorro 2π. Né? Qual é o meu período de volta? Né? Eu também posso expressar isso como 2π vezes a frequência, né, que é o inverso do período, né? T é 1 sobre F. Substituindo, aí eu fico com a divisão de fração. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, né? Vai dar 2π vezes F. Tá, Cauã. Mas de onde que saiu isso? Assim, a definição pragmática, né, de velocidade angular é quanto eu vario angularmente, né, entre aspas, em quanto tempo, ou seja, é uma taxa, né? Quanto eu variei no espaço angular sobre o tempo decorrido, né? E aí a gente faz uma coisa. A gente diz que se a gente quer dar um giro, a gente percorre 2π, ou seja, 2π dividido por quanto tempo eu demorei, né? Só que aí a gente adota o t inicial sendo 0 segundos. Ah, calma. Então, o que vai valer de verdade aqui é o t final, que eu chamarei de período, né?
tempo que eu demoro para uma volta. Isso. Então, partindo disso, a gente pode ficar com algumas coisas, como por exemplo, observar que se eles chegam no mesmo instante, eles partem no mesmo instante, o T inicial do ciclista 1, o T inicial do ciclista 1 é o mesmo T inicial do ciclista 2. E outra coisa, o T final do ciclista 1 é igual ao T final do ciclista 2. Nossa, Cauã, que legal. Mas aí, se eu pegar e fizer aí uma subtraçãozinha, né? Eu posso subtrair a segunda expressão pela primeira. Pode, vai ficar o seguinte. TF C1 menos T0 C1 é igual a TF C2 menos T0 C2. Ou seja, o intervalo de tempo para o C1 percorrer é o mesmo intervalo de tempo que o C2 leva para percorrer. Então o que é que isso me dá? Isso me dá uma ideia de sincronia. Eles vão estar sempre alinhados. E eu posso ver isso geometricamente. Como assim, cara? Imagina que eu tenho um ponto aqui. Eu vou chamar esse ponto de C, que vai representar o centro, né, dessas minhas faixas, né? Então, perceba que em um dado momento, no momento da largada, os ciclistas, que eu vou representar de vermelho, né, agora, ciclista 1 e o ciclista 2, eles sempre vão estar alinhados. Passado T2, né? Passado aí T2 não, passado algum intervalo de tempo, né? Passado T, eu vou ter o centro, eu vou ter o ciclista 1 e eu vou ter aqui o ciclista 2. Vamos dizer que aqui é como se eles já tivessem aqui cada um no pé da curva, né? É interessante? É interessante. Perceba que novamente eles vão estar o quê? Ó, alinhados entre si e com o centro. Então, peraí. Se eu pegar essa ideia, eles vão estar alinhados quando eles chegarem aqui no pé da curva, perfeito. Eles vão estar alinhados quando eles estiverem no meio da curva e eles vão estar alinhados quando eles estiverem no finalzinho da curva, perfeito, Cauã. Então, o que é que vai acontecer? Ômega do ciclista 1 vai ser 2π sobre o período 1, que é o tempo que ele demora para dar a volta, né? Por que você escreveu 2π, Cauã? Sendo que é só uma semicircunferência, né? A metade de uma circunferência. Não deveria ser só π? Cara, é porque eu estou contando já o tempo em que eles fazem essa primeira metade e essa segunda metade. Calma, aí fecha o 2π, né? Fecha as duas circunferências. Perfeito, exatamente. Então, olha só. Eu vou ter que ômega do ciclista 2 vai ser 2π dividido por T2. Só que, Cauã, você não acabou de dizer que eles sempre vão estar alinhados entre si e com o centro? Ou seja, eles vão percorrer esse 2π, esse ângulo aqui, ó, esse π, né? E esse outro π aqui, no mesmo instante, né? No mesmo período, no mesmo intervalo de tempo. Exatamente. Ou seja, o que é que acaba acontecendo? T1 é igual a T2. Se T1 é igual a T2, eu posso com certeza afirmar que isso indica que ômega 1 é igual a ômega 2. Ei, diz pra mim, lindo ou lindo demais? Que nada ao contrário de lindo não pode ser. Isso é lindo, isso é perfeito, isso é maravilhoso. Então, eu espero de verdade que você tenha entendido esse exemplo aqui. É um exemplo bem sutil, né? A gente pode tirar essa conclusão de uma maneira bem sutil, mas não é nada
tão abstrato assim, né? Se a gente pensar com calma um pouquinho, dá certo. Então, eu espero de verdade, meu querido, minha querida, que você tenha compreendido todas as ideias que eu trabalhei contigo aqui nesse vídeo e que você volte aqui no canal, né? Dê seu like, não se inscreva, não se inscreva não. Não deixe de se inscrever, né? Por favor, porque senão, como é que faz, né? Infinito Lógico aí, o Calmabrito soltou o vídeo, mas eu vou ficar chupando o dedo, porque eu não ativei o sininho, nem me inscrevi no canal dele. Então, né, por favor, se inscreva, se você gostou, se você tem alguma outra ideia para solucionar algum desses 3 problemas, ou se você não entendeu alguma coisa, deixa aí nos comentários que eu vou falar contigo, beleza? Então é isso, galera, até o próximo vídeo. Valeu!